criamos em nossa invigilância certos padrões convencionais de conduta que nos impedem qualquer acesso à verdadeira luz. Dentro deles, dormitamos à maneira de pássaros cativos encarcerassem as próprias asas em estreitas limitações. Contudo, quando entendemos que a vida se renova todos os dias, quando percebemos que todos os minutos constituem oportunidades de corrigir e aprender, auxiliar e redimir, entramos na posse da simplicidade real, suscetível de fixar em nosso íntimo novos painéis de amor e sabedoria, paz e luz. Guardemos o espírito de surpresa diante do mundo e à frente da estrada que o alto nos destinou. Convertamos a nossa ligação com o Pai Celeste por laço essencial de nosso coração com a vida e forma. Estejamos convictos de que cada instante será para nós glorioso passo no conhecimento superior ou na direção do céu. Isso. Aí vamos aos recadinhos. Às quartas-feiras, às 19h30, estamos tendo a evangelização infantil. Está sendo online com a Débora. Aos sábados e domingos, dias alternados, esse sábado é o macarrão. Temos a distribuição dos alimentos aos moradores de rua. Aos domingos é feita a sopa. Quem puder ajudar com alimentos, temperos, garrafas PETs de todos os tamanhos, embalagens, e ajudar também com o preparo e a entrega dos alimentos aos moradores de rua, será sempre muito bem-vindo. Segunda-feira que vem não haverá reunião, pois é feriado, e então a nossa reunião próxima fica para o dia 19 e será feita pela Noeli, onde o tema é Bem-aventurados os mansos e pacíficos, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, itens de 6 a 10. E às terças e quintas, das 14 às 16h30, tem o bazar, e no sábado, no período da manhã. Quem também puder ajudar com doações, agradecemos também. Então, vamos agora nos acomodando. Respirando profundamente. Silenciamos os nossos pensamentos para nos harmonizarmos com o plano maior, com nossos amigos de luz, nossos mentores, que nos já prepararam muito antes de estarmos aqui reunidos. Então, agora vamos para nossa oração inicial, onde pedimos que possamos aqui reunidos celebrarmos esta doutrina de luz que nos mostra o caminho, que nele caminhemos com segurança, com fé, com total entrega ao amor ao próximo. Que de nós jamais partam injúrias e que aprendamos a ser pacíficos como o Mestre Jesus. Ampara-nos a todos e aos que mais carentes de Ti estão neste momento. Que assim seja. Hoje, a nossa palestrante é a nossa amiga Cristiane, a Cris. Ela vai falar sobre
o tema Injúrias e Violências, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, itens de 1 a 5. Então, Cris, que você possa ser abraçada por todos nós, pela equipe do plano, e que possa eles intuírem com lindas palavras. Boa noite, meus queridos. Obrigada, Celisa. Obrigada aí a todos por essa oportunidade da gente poder refletir juntos. Agradecemos aí de todo o coração a equipe espiritual que dirige esse trabalho, que amorosamente cuida da gente, né, para que a gente consiga, apesar dos desafios, nos mantermos juntos, unidos e com essa alegria, né, de termos amigos tão especiais. Quando eu vi o tema, assim, eu falei assim, nossa, eu acho que o Geraldo escolheu aí a dedo, né, porque como é um tema que, para mim, traz aí uma força muito grande, quanto que a gente precisa falar sobre mansuetude, né? Sobre doçura. Que tempos são esses que nós vivemos, onde parece que usar as forças do egoísmo, do orgulho, é algo vantajoso, algo aí digno, né? Então, vamos aí agradecer pela oportunidade de poder refletir sobre esse ensinamento do Mestre, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então vamos entender o que o Mestre espera de nós, quais as lições que ele nos dá, o que é ser manso e pacífico, né? E para isso é inevitável que a gente pense, né, no tema injúrias e violências. O que é injúria e violência? É muito importante a gente refletir, porque a gente está acostumado muitas vezes a pensar na violência como aqueles atos extremamente grandes, impactantes, né, que nos geram comoção, muitas vezes até horror, né? E claro que são violências, sem dúvida, né? Mas é importante a gente entender que ainda no planeta nós estamos mergulhados em situações de constante violência e que muitas vezes nem nos atentamos, não percebemos que são situações violentas, né? Muitas vezes o egoísmo, o orgulho, a vaidade geram impactos tão intensos e a gente não percebe, né? A gente, de alguma forma, ainda não consegue se conscientizar que, infelizmente, muitas vezes nós também damos aí uma escorregada, né? Tendo umas atitudes que não são as atitudes mansas e pacíficas que o Mestre espera de nós. Então é importante a gente entender isso. Não que a gente não vá combater os grandes atos violentos, agressivos, desrespeitosos, claro que vamos, mas é importante que a gente entenda que quais comportamentos precisam ser modificados como um todo, para que pequenas violências, pequenas injúrias não sejam encaradas como normais, como aceitáveis, não sejam aí banalizadas, né? Então vamos lá pensar um pouco e depois nós vamos para aqueles atos realmente maiores, aí, de maior impacto, né? Eu realmente achei muito oportuno, agradecer muito por poder falar sobre esse tema, porque eu já venho estudando uma área há bastante tempo e estou tendo a oportunidade de fazer um curso específico sobre isso, sobre um tema chamado comunicação não violenta. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar sobre isso. Tá? É um estudioso
alemão, ele começou a fazer um mapeamento, né, de quanto que a gente acabava usando formas de comunicação no dia a dia, né, e que a gente acredita que são tranquilas, são normais, sem nenhum impacto agressivo, mas muitas vezes trazem um conteúdo bastante violento, desrespeitoso, né? Vamos pensar no nosso dia a dia, né? Quando alguém fala alguma coisa, faz alguma coisa e a gente vira assim, gostou? Tá contente? Tá satisfeito com o resultado? É estranho, né? Porque são frases bem comuns e a gente não se dá conta do impacto violento que elas têm, do quanto que a gente está provocando o outro, do quanto que a gente não está buscando estabelecer uma conexão amorosa, de compreensão, de solução, mas a gente está lá alfinetando, né? E são frases, como eu disse, muito comuns. Aquela frase que eu sempre gosto de lembrar, porque ela realmente me incomoda, né? O bem feito. Te avisei, não te avisei? Falei que ia dar errado e você insistiu, né? Pois é, essas pequenas atitudes que nós achamos normais, né? Gente, não precisa nem ser com as palavras, né? Nosso olhar, quantas vezes nosso olhar condena, nosso olhar desencoraja, nosso olhar causa dor, né? Aquela nossa atitude, às vezes até uma postura de intimidação. É um bocado chocante a gente pensar que nós, né, que queremos tanto seguir o exemplo do mestre, muitas vezes, sem percebermos, a gente acaba aí tendo atitudes que vão contra o que ele nos ensina. Então a ideia aqui não é a gente ficar apontando, né, os erros que também seria uma atitude também violenta. A ideia é juntos percebermos isso, juntos nos conscientizarmos disso, para que a gente tenha a verdadeira coragem de mudar nosso comportamento, né? E nós, com a luz da doutrina espírita, com o mestre nos guiando através do seu evangelho, nós temos todas as condições de nos conscientizarmos e de mudarmos o direcionamento do nosso comportamento. Aí vem uma coisa muito interessante, né? Essa teoria da comunicação não violenta, ela nos ajuda, ela nos mostra como lidar com isso. E ela diz algo que, para mim, está absolutamente alinhado com os ensinamentos do mestre. Ela fala que para a gente conseguir ter uma comunicação não violenta, né, nós precisamos, em primeiro lugar, entender quais as emoções, os sentimentos que estão envolvidos numa situação, quais as necessidades das pessoas, né? Então, quando alguém age de alguma maneira que eu posso até achar inadequado, eu posso não concordar, mas antes de reagir de uma forma inadequada, de uma forma agressiva, opressora, é importante que eu pare para pensar qual é a necessidade dessa pessoa, por que ele está tendo esse comportamento, né? E também pensar qual é a minha necessidade. O que eu quero? Demonstrar poder, demonstrar força ou exercitar a caridade? Isso né? Quando a gente para pensar assim, a gente dá até um frio na barriga, né? Porque quantas vezes, antes de pôr a caridade, o amor, a generosidade, a doçura ou a mansuetude nas nossas atitudes, a primeira coisa que a gente faz é despejar a nossa indignação, a nossa contrariedade, né?
o nosso desejo de rebater. É até natural, né? E aí vem uma coisa interessante, né? Muitas vezes, e é uma reflexão muito importante da gente fazer, muitas vezes a gente fala assim, ser agressivo é errado, não, olha, agressividade é sempre do mal. Vamos entender o que está por trás disso. A agressividade, nos primórdios aí do desenvolvimento do ser humano aqui no planeta, ela foi um elemento necessário para a sobrevivência, né? Porque se o ser humano não usasse aí a sua coragem e até uma certa agressividade para sobreviver, ele não conseguiria garantir o sustento, ele não conseguiria se defender dos perigos. Ok, então ele usava esse recurso para se defender, para alimentar a si mesmo e aos seus, tudo certo. Mas conforme ele vai evoluindo, né? Conforme o tempo vai passando e desenvolvendo habilidades, qual é o sentido de agirmos instintivamente, colocando a agressividade como algo válido, como algo aceitável? Somos hoje mais evoluídos, temos condições de usar palavras harmoniosas, gestos generosos, temos condições de construir relações de respeito sem precisar usar esse instinto agressivo. Então, quando nós vamos evoluindo, quando nós vamos adquirindo novas habilidades, a violência, a injúria, a agressividade, o desrespeito, ele não tem sentido na nossa vida. E quando eu comecei falando sobre entendermos que não temos apenas os grandes feitos violentos e agressivos, mas que, infelizmente, ainda a nossa convivência está aí mergulhada em pequenas atitudes agressivas, é porque, se não encararmos esse fato, dificilmente mudaremos o nosso comportamento. Então, nós pararmos para pensar, para entender, para respirar fundo, para controlar nossos impulsos e para verdadeiramente usar os ensinamentos do Mestre na nossa conduta, nos nossos relacionamentos, na busca por solução de problemas, né? No contato, seja ele qual for. Enquanto a gente não fizer isso, o mundo continua violento, o planeta continua encarando aí situações inaceitáveis. E olha como tudo é tão justo, tão belo, tão doce, né? Eu já desde ontem me preparando para essa nossa conversa, né? E pedindo para os nossos benfeitores, nossos amigos, queridos companheiros da espiritualidade, pedindo para o Mestre, né, para que a gente use as melhores palavras, né, para que a gente possa trazer um direcionamento adequado, já sabendo, já tinha estudado o tema, já sabendo que iria hoje falar sobre esse tema, né? Quando foi hoje à tarde, numa sessão de mentoria, uma aula que eu dou para vários alunos do Brasil inteiro, eu fiz uma pergunta para uma turma. Eu falei assim, me falem um exemplo que vocês têm na vida de vocês, de alguém organizado, alguém equilibrado, alguém que realmente é uma referência positiva para vocês. Cada um dos alunos deu uma resposta diferente. É a mãe, é a tia, é a amiga, enfim. Cada um deu a sua resposta. E qual não foi a minha surpresa quando hoje à tarde uma das alunas respondeu assim, eu estou lendo aqui porque eu fiquei chocada com a resposta. Ela falou assim, sendo sincera, Cris, bem sincera, eu admiro Jesus. Um homem que sempre foi manso por onde passava, pregava o amor.
e eu tento focar nele para me tornar calma, mais amorosa, paciente e inteligente. Gente, tem gente que pode chamar isso de coincidência. Eu não estou mais na idade de chamar essas coisas de coincidência, né? Foi uma jovem que tem em torno de 16, 17 anos que me deu hoje à tarde essa resposta. E eu não podia deixar de compartilhar com vocês, para a gente ter certeza que é isso que ele espera da gente, que a gente se torne calmo, amoroso, paciente e inteligente. E não interessa, né, gente, a religião dessa jovem, em como ela enxerga Jesus. O que interessa é o recado que ela transmitiu, né, o recado dele, que ela não teve medo no ambiente de estudo, de aprendizagem, de transmitir a todos. E olha só, como que nós, no nosso dia a dia, estamos passando os recados de Jesus? Como que nós transmitimos as nossas mensagens, nos comunicamos, né, em cada situação com a qual nos deparamos? Será que transmitimos isso de uma forma doce, mansa, pacífica? Ou, como muito bem diz um trecho um pouquinho adiante, né, no Evangelho, será que a gente ainda insiste em mostrar poder? Né? Porque o poder, ele está absolutamente ligado ao orgulho, à vaidade, né, ao nosso egoísmo. E também às nossas fraquezas todas, né, além dessas. Porque eu tento demonstrar poder quando eu me sinto fraco. Então eu quero intimidar. E hoje nós vivemos no planeta situações, sem dúvida, muito promissoras. O bem está, sim, se espalhando, mas, até por conta disso, o mal ainda faz alarde, né? O mal ainda anuncia sua força. E quantas vezes esse mal anuncia suas forças? Justamente através de atitudes de poder, de intimidação, né? De uma injúria desmedida. Quando é que nós vamos ter coragem de nos tratarmos absolutamente com amor, com doçura? Quando é que nós vamos ter coragem de escolher as nossas palavras, de respirar fundo antes de reagir? Pensando na teoria da comunicação não violenta, de pensar na necessidade do meu irmão que está à minha frente antes de pensar na minha. Porque o que a teoria da comunicação não violenta fala é aquele que age de uma forma que eu não aceito, que eu não concordo, ele tem alguma necessidade e não consegue se expressar de outra forma. E aí, qual que é a minha atitude? Responder no mesmo nível de inadequação, no mesmo nível de força? Ou eu vou usar a inspiração do mestre para me equilibrar, para me acalmar e para ter o cuidado de reagir de uma outra forma? Aí vale uma coisa, né, muito importante também a gente pensar, que a gente se ilude achando que tendo atitudes drásticas, agressivas e impositivas, que a gente vai conseguir muito efeito, né? A gente se ilude achando, não, olha, eu tenho que me posicionar, porque senão eu vou sair em desvantagem, porque senão a pessoa vai crescer aí na situação, eu preciso usar da força. Doce ilusão, né? Ou melhor, triste ilusão. Eu costumo dizer que grita aquele que ainda não sabe usar as palavras doces. Se posiciona de maneira intimidatória aquele que ainda não sabe abraçar. Que olha com aquele olhar fuzilante aquele que não consegue
sorrir com os olhos. Gente, e nós? Nós que temos a doutrina espírita como nosso guia, o evangelho do Mestre como a nossa luz, será que dá para a gente desligar aí nossos computadores e celulares e fazer de conta que dá para seguir do mesmo jeito? Ou nós vamos usar esse momento para falar, não, peraí, eu não vou aceitar mais de mim atitudes agressivas, que desrespeitem o outro, que desrespeitem o que o Mestre espera de mim. Porque claro que temos aí que olhar para as grandes atitudes, as grandes ações violentas que ainda estão aí espalhadas no planeta. Mas nós, espíritas, precisamos olhar para o nosso dia a dia, para tudo que fazemos, tudo que pensamos, para tudo que falamos, para tudo que sentimos. Quando a gente começa a não aceitar mais dentro de nós atitudes de arrogância, de desrespeito para com o outro, de preconceito, de desvalorização dos nossos irmãos, eu começo a me policiar, eu começo a falar, não, peraí, eu não preciso disso, eu sei ser muito melhor do que isso. E aí, eu começo a ver que vale a pena parar, respirar fundo e organizar, sim, meu pensamento. Peraí, esse meu irmão está tendo uma atitude que não é legal, mas e eu vou responder com outra atitude que não é legal? Eu vou responder de forma agressiva? Ou eu vou aproveitar essa oportunidade maravilhosa de respirar, me organizar e responder com doçura? Ou às vezes até me calar, para mostrar que, olha, existem outras formas de reagir. E olha só, o Mestre nos ensina isso. Vamos reagir com doçura, com respeito, com mansuetude, com calma. Aí vale a gente pensar na questão da serenidade, né? A serenidade é aquela condição que me faz parar e pensar, eu posso resolver isso? De que maneira eu posso resolver? Está a meu alcance? Se não estiver, que eu consiga me apaziguar, mas jamais responder de forma violenta ou causar qualquer constrangimento no outro, ou causar uma situação que muitas vezes só vai agravar os sentimentos envolvidos. Está na hora de todos nós, como tarefeiros do bem, espalharmos por onde quer que nós estejamos, por onde quer que a gente ande, espalhar assim o amor, espalhar um olhar doce, espalhar a compreensão. Está na hora de nós não acharmos natural, nos agredirmos de forma gratuita, de forma destrutiva. Nós temos a total condição e capacidade de olharmos para tudo que vivenciamos e distribuirmos com nossos pensamentos, com as nossas vibrações, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, o amor, o respeito, a paciência. A gente vira e mexe e fala assim, ai, haja paciência. Paciência, até parece, né? Muitas vezes a gente desconhece o que é paciência. Está lá o Mestre tendo paciência com a gente todo dia, toda hora, e nos ensinando. Paciência, acima de tudo, é eu controlar os meus impulsos, eu controlar as minhas respostas prontas, eu parar para pensar como é que eu vou agir, como é que eu vou responder, como é que eu vou resolver isso.
Aí tem uma coisa importante, né? Vem uma pitadinha aí muito importante do nosso cérebro para a gente entender. Muitas vezes, falta para a gente, para o nosso cérebro, para o nosso jeito de agir, a flexibilidade. Mas, Cris, da onde você tirou isso? Pois é, algo que a gente deveria pensar muito. A flexibilidade mental, a flexibilidade dos sentimentos, da nossa maneira de agir, nos ajuda a ter aí um jogo de cintura para lidar com as dificuldades. Quando eu sou rígido demais, eu não vejo outras formas de resolver. Então eu ajo de uma única maneira. E, gente, eu falo aqui do cérebro, mas não dá para a gente deixar de perceber que é um perfil do espírito, na verdade, aqueles espíritos mais rígidos, que não aceitam desaforo, né? Que não veem outras possibilidades. Então aqui vai o pedido para eu parar para pensar. Quando eu acho que tem um único jeito de se lidar com a coisa, provavelmente eu estou enganado. Eu preciso parar, controlar meus impulsos e pensar que outras formas eu posso resolver. E se eu não consigo perceber, eu tenho, no geral, pessoas que me amam, a quem eu amo, pessoas que eu confio, que podem me ajudar a pensar numa outra forma de resolver. Eu tenho esses irmãos maravilhosos que estão aqui, que estamos refletindo juntos para pensarmos. E, acima de tudo, eu tenho um mestre. Eu dirijo a ele uma prece pedindo: mestre, me mostra como eu resolvo essa situação sem usar da agressividade, da violência, da injúria, da arrogância. Mestre, como que eu posso usar a tua mansuetude para me tornar alguém cada vez mais evoluído e distribuir amor e caridade a todos os meus irmãos. Então, queridos, aqui vai a nossa reflexão, né? De o que estamos fazendo com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, né? E como é que a gente vai lidar com isso no dia a dia, lembrando de não apenas criticar o outro, mas olhar para a gente. É isso, obrigada, gente. Muito bom, Cris. Obrigada a você pelas palavras, pela sua mansuetude e carinho. Alguém teria alguma pergunta para fazer para a Cris? Um de cada vez. Ninguém? Eu queria só lembrar, a Cris fez um comentário, sorrir com os olhos. Imagina, no meio da pandemia, onde a gente tem que estar com a máscara, se a gente aprender a sorrir com os olhos, nós vamos já de cara ter 2 ganhos. Né, Cris? Sem dúvida. Olha, eu tenho o hábito há muito tempo de falar para as pessoas tudo de bom para você, né? Ou sorrir gratuitamente. Como muita gente estranha, né? Como as pessoas acham assim, mas do que eu nem conheço essa pessoa. Mas quando a gente aprende a sorrir com os olhos, entregar flores com o coração, como é fácil e como é prazeroso. E as pessoas estão carentes, ávidas desse carinho. E eu falo para minha equipe assim, são a equipe toda de jovens. Eu falo, gente, afeto é de graça, vamos distribuir. Então, não tem limite. Vamos sair por aí dando amor e carinho, né? Alguém mais gostaria de perguntar? Oi, Celis, eu posso falar? Boa noite. Pode, boa noite. Tudo bem, Lu? Tudo. O bom é que a gente nem precisa aparecer, nem colocar nome, que já reconhecem, né? Boa noite a todos.
Pelo seu sotaquezinho, sua voz, todo mundo reconhece. Na verdade, eu queria agradecer a Cris, né? E ao Geraldo, né, pela escolha do tema, e a Cris que tão bem apresentou, né? Porque eu acho que nos dias que nós estamos vivendo e passando, né, o que nos cabe realmente é essa reflexão, né, de fazermos o nosso melhor e buscarmos sempre a presença do Mestre Jesus com seus ensinamentos, né? Não esquecendo que tudo aquilo que a gente aprende, a gente precisa praticar, porque senão não vai ter serventia nem para o outro, nem para a gente, né? Se nós devemos ter o nosso melhor através do exemplo, então nós precisamos praticar, né? E foi isso que a Cris acabou trazendo aí, né? Que aí possamos no nosso dia a dia estarmos praticando a nossa mansuetude, a nossa benevolência e tudo mais que a gente precisar, tá? Uma boa noite a todos. Obrigada, viu, Cris? Obrigada. Boa noite. A Débora pediu aí uma indicação de um livro sobre comunicação não violenta. Ele é justamente, eu coloquei aqui o link, ele é do Marshall Rosenberg, que é quem desenvolveu essa metodologia, né? E é muito interessante porque a gente vê cada vez mais, eu já comecei a estudar isso há mais de 10 anos atrás, e agora estou fazendo um curso que usa também essa diretriz. É interessante que a gente vê em ambientes que não são, né, necessariamente religiosos ou espirituais, usando isso justamente para ensinar as pessoas nas empresas a se tratarem de forma não violenta. Então, quando a gente pensa assim, o mundo está perdido, não está não, né? Cada vez mais a gente está vendo isso se espalhar, de que, olha, não dá mais para continuar, né, naquela toada de cada um faz o que bem entende e não pensa nas consequências. Então vamos aqui dar todo a nossa força, espiritualidade que busca transformar esse planeta num planeta amoroso, né? Num planeta aí tão produtivo moralmente. Com certeza. Como a Lu falou, as nossas atitudes, gente, não dá mais para ficar olhando só para o vizinho, porque o vizinho é violento, porque o vizinho falou isso, porque o vizinho aquilo. Começa pelo meu quintal, o que eu tô fazendo todo dia, né? Vamos limpar nossa janela, né? Exatamente, sem dúvida. Então, tá bom. Muito obrigada. E agora, com toda essa energia que estamos recebendo do alto, vamos fazer as vibrações. A importância da vibração está no nosso impulso mental, que é dado por nós mesmos, na vontade firme e sincera de querer ajudar, na dedicação e amor aos semelhantes, no poder da fé ardente e confiante na ajuda do alto. Então vamos silenciar os nossos pensamentos, mentalizamos a figura do Mestre Jesus, buscamos o apoio do plano maior para nos harmonizarmos e desprendermos ondas de paz, amor e esperança, começando com as vibrações de hoje. Vibremos pela fraternidade e paz a toda a humanidade. Vibremos. Vibremos pelo equilíbrio e paz de toda a família. Vibremos. Vibremos pela cura e sustentação dos familiares e amigos que estejam doentes. Vibremos. Vibremos pelo lar de cada um, que ele seja inundado pelo amor, pela paz, pela luz. Vibremos. Vibremos por nós mesmos,
sejamos iluminados pelo amor e bondade. Vibremos. E vibremos pelos obreiros que nos dão a oportunidade de nos reunirmos, de ouvirmos palestras interessantíssimas. Sejamos sempre unidos no amor. Vibremos. E agradecemos, Jesus, ao teu coração generoso e misericordioso, a oportunidade concedida de estudarmos, de refletirmos em torno do teu Evangelho. Que possamos sair desta reunião mais fortalecidos e mais esclarecidos sobre a responsabilidade da palavra, seja ela escrita ou articulada. Que possamos sempre pensar antes de verbalizarmos nossos pensamentos, para que não seja um veículo de dor ou de mágoa. Que possamos entender a fragilidade, a sensibilidade de quem as ouve. Que possamos sempre lembrar do teu ensinamento maior. Faça ao teu próximo o que desejas para ti. Que possamos igualmente rever nossas atitudes, avaliando nosso comportamento e nos predispondo a modificá-los, visando nosso próprio crescimento e o crescimento dos que nos cercam. Que possamos sempre reconhecer nossos erros e nos retratarmos com quem tenhamos magoado. Ajuda-nos, Mestre, para que possamos nos tornar homens e mulheres de bem, pessoas boas. Ajuda-nos a seguir os teus exemplos. Que a tua misericórdia nos alcance e a tua luz nos conduza pelos caminhos da vida. Que assim seja. Graças a Deus.